Boa noite a todos. Casa cheia, alegria. Devia ser feriado toda segunda-feira, né? Para casa encher assim, que trem bom. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, abençoe a nossa iniciativa de procurá-lo, procurar compreendê-lo. E que nós possamos aprender mais um pouquinho nessa noite. Estamos estudando o perispírito. Começamos segunda passada. Tem 2 vídeos gravados já. O nosso canal, depois vejam por favor com a Maurícia, ainda não passou. E para a gente poder dar sequência também pelo YouTube. Nós vamos fazer a nossa prece, para a gente iniciar o nosso estudo, rogando a Jesus a bênção. Pai de amor e de misericórdia, Pai de bondade, Senhor da vida, agradecemos, ó Pai, pela vida que o Senhor nos deu e continuamos a pedi-lo que nos dê força para cuidarmos bem dela, para sabermos aproveitá-la e nos servirmos de todos os recursos que o Senhor disponibiliza para nós, para nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Obrigado, Pai, por nos oferecer o seu Filho maior, um dos seus filhos maiores, o nosso Cristo Jesus, como nosso modelo e nosso guia. Dai-nos sabedoria, discernimento, para cada vez mais identificá-lo, para que assim possamos nos mirar nele como modelo, no seu pensamento, no seu coração, nas suas práticas, e que possamos também, Senhor, segui-lo, seguir os seus passos, não fisicamente, mas espiritualmente, seguindo os seus exemplos. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Abençoa os nossos amigos espirituais, que são os verdadeiros responsáveis por essa nossa reunião, por esse nosso estudo. Abençoa, Pai, em especial nessa noite, a todos esses nossos irmãos que vieram participar conosco desse estudo da noite. Abençoa os seus lares, abençoa os nossos lares e abençoa, Pai, aos nossos amigos espirituais que tanto nos ensinam, que tanto nos guiam, que tanto nos intuem e que tanto nos sustentam nesta vida. Que a Tua paz, Senhor Jesus, esteja conosco e que seja a tônica do nosso encontro de hoje. Que assim seja. Muito bem, nós estamos estudando, gente, o perispírito. Hoje nós temos um dever de recapitular a aula passada, o nosso estudo passado, aliás, para que todos se situem nesse contexto do estudo do perispírito. Então, primeiro, perispírito, o que é? Só para a gente entender do que nós vamos conversar hoje, continuar conversando. Perispírito, o que é? Quando a gente dorme e sonha e encontra com alguém que já desencarnou, ou encontra com alguém que ainda está encarnado no nosso sonho, que a gente encontra e abraça, e toca, e conversa, e festeja, e trabalha junto, e faz. Aquele corpo que a gente vê lá é o perispírito. Aquele corpo com o qual nós nos apresentamos nesse encontro é o perispírito que nós estamos falando. Ou seja, nós estamos dormindo, nosso corpo está lá na cama, ou onde estiver, dormindo. Então não é o nosso corpo físico. E nós projetamos para lá, em espírito, e utilizando o nosso corpo espiritual, que é o perispírito. Quando nós desencarnamos, nós adentramos de novo ao mundo espiritual. Com qual corpo nós nos apresentamos lá? Com o nosso corpo espiritual chamado perispírito. Então o perispírito, ele é formado de uma matéria-prima universal, de onde tudo é formado, por exemplo, que é o fluido cósmico universal. Por exemplo, quando a gente ajunta um óvulo e um espermatozoide, que são microscópicos, daí a 9 meses aquele corpo microscópico está pesando aí 3 quilos.
De onde é que vem essa matéria? Quando a gente joga uma semente de qualquer vegetal na terra, é só uma semente. Daí a pouco ela está nascendo, germinando, está crescendo e de repente é uma árvore, de repente é um pé de milho, que de repente vai produzir centenas de grãos iguais àqueles que foram plantados. De onde é que vem isso? A gente às vezes semeia uma semente de uma árvore frondosa, que é mais avultada, e com o passar do tempo, que era uma sementinha, que era um germezinho dentro daquela semente, aquela semente se desmancha na terra, se decompõe na terra, aquele germe nasce, cresce, floresce e de repente vira aquelas árvores com aqueles troncos daquele tamanho. De onde é que vem isso? Do nada não pode ser, porque o nada por si só é o nada. E o nada não faz nada. Então tem que haver uma matéria-prima para tudo na natureza. Então os Espíritos hoje estão nos ensinando que essa matéria-prima elementar, ou seja, primitiva, aquela matéria-prima originária, da qual tudo se cria, ela se chama fluido cósmico universal. E o perispírito, como o nosso corpo físico, também esse corpo espiritual, que é chamado perispírito, se forma dessa matéria elementar chamada fluido cósmico universal. Então, tanto o nosso corpo material quanto o nosso corpo espiritual, eles se formam desse mesmo fluido. Tranquilo até aqui? Então, só para a gente ir se situando aí do que nós vamos conversar, né? Precisamos de fazer essa recapitulação. Então, esse corpo, ele é da mesma fonte de matéria, só que ele está num padrão vibracional diferente, ou seja, ele está numa fase diferente. Vamos pegar, por exemplo, uma molécula de H2O, uma molécula de água, e vamos jogar calor nela, ela vai virar vapor. E vamos retirar calor dela demais, ela vai virar gelo. Não deixou de ser H2O. Está tranquilo isso? Então nós estamos falando aqui de fases da matéria. Esse corpo aqui que é físico, que nós vamos estudar provavelmente hoje, se der prazo, é a densidade da matéria. Quanto mais juntinho, mais material. Espalhou um pouco essa matéria, essas moléculas, aí ela fica menos densa, chegando ao ponto da gente não ver. O vapor, por exemplo, a gente, por causa da diferença de temperatura, quando ele se expande, a gente consegue ainda visualizá-lo. Mas o ar nós não vemos, e nós estamos mergulhados no ar. E o ar, qual a composição dele? Então, a origem dele, fluido cósmico universal também. Então, por quê? Porque também faz parte dessa natureza, faz parte desse mundo material. Então, é disso que nós estamos falando. É de um corpo que nós temos, que está em nós, e que agora nós estamos começando a estudá-lo, mas que ele é muito antigo. Os hindus, os gregos, os chineses já estudam, já o conhecem e o aplicam há milênios. Por quê? Porque eles estão lá no Oriente, lá na parte oriental do mundo, onde a reencarnação não foi retirada do ensino religioso. A reencarnação foi retirada do ensino religioso quando a igreja se fundiu com o poder romano. Então, por decreto de combinação da igreja com o poder romano, é que nós não estamos falando mal de igreja católica aqui não, tá, gente? Nós estamos aqui só buscando a história, e isso está relatado em muitas obras, em muitos livros. E não estamos falando dos outros também não. De repente nós estávamos participando dessa decisão lá, em momentos passados. Nós somos espíritos imortais, e o que nós estamos vivenciando hoje são de responsabilidade nossa também. Então, a reencarnação foi retirada do ensino religioso, tá, do povo ocidental. Aí vem os católicos, o catolicismo não aceita, o protestantismo não aceita, mas lá o budismo aceita, e agora aqui o espiritismo aceita. Mas aqui o budismo já introduziu, já os hindus, o hinduísmo também. Então todas as escolas que preservaram esse ensinamento, esse conhecimento da reencarnação,
que Jesus falou dela na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Foi falado sobre isso. Oportunamente nós vamos conversar sobre isso quando estivermos conversando sobre reencarnação, porque os princípios fundamentais são 15, nós hoje estamos estudando o quarto e começando, e esse estudo é mais longo. É para a gente querer realmente entender, querer se situar dentro desse contexto e querer se identificar nesse contexto no qual nós estamos inseridos, principalmente aqui em nós mesmos. O interessante da gente conhecer o perispírito é por isso. Porque ele que é o instrumento de interação entre o espírito, para cá. O espírito está aqui. O espírito é definido? Não. Ele é material? Não podemos dizer. Não conhecemos ele ainda. Nós ainda não sabemos definição do espírito. Nós só sabemos que é o ser inteligente que nós somos. Porque nós não temos o espírito, nós somos o espírito. Então ele é esse ser inteligente. E ele possui um corpo físico que nós estamos vendo. Só que esse corpo físico, quando o espírito se afasta dele, ele fica inerte. Alguém aí já viu o defunto mexer? Não, né? Andar, caminhar, sair abraçando os outros, chorar. Não, ele fica inerte. Por quê? Porque na hora que há a desencarnação, ou seja, o rompimento dos laços que une esse ser espiritual ao corpo físico, na hora que há esse rompimento desses laços, o espírito perde o contato com o corpo físico. Por quê? Porque é esse corpo intermediário que é o responsável por intermediar a vontade do espírito agindo na matéria. Então, se nós desencarnamos, então o espírito sai levando consigo o seu corpo espiritual para ser apresentado no plano espiritual, e o corpo físico fica aqui na onde que a terra há de comer. Não é assim que o povo fala? E o corpo físico e o corpo espiritual, ele é pertencente ao espírito, e onde ele vai, ele se apresenta com esse corpo espiritual. Tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta? Então, quando nós tomamos uma anestesia, o nosso sistema nervoso que está ligado nesse corpo aqui, e que faz a ligação da sensação desse corpo quando nós tomamos a anestesia, o sistema nervoso é anulado naquela região ali, e esse perispírito deixa de transmitir as sensações do corpo físico ao espírito. E nas cirurgias espirituais com cortes, como é que fazem? Dá aqueles cortes, às vezes dá aqueles cortes assim, a gente está falando do que a gente vê. E a pessoa não sente nada, não sente dor nenhuma. Onde é que são cirurgias espirituais, feitas por médicos espirituais? Onde é que os espíritos fazem a anestesia? Diretamente nesse corpo aqui, no perispírito. Cessada essa interferência dentro do corpo físico, essa capacidade de comunicação e de interação com o corpo físico, aí cessada está a dor. Porque a dor ela é sentida pelo espírito. Alguém já viu defunto sentir dor? A dor é sentida pelo espírito e é transmitida do corpo físico que está sendo agredido ao espírito. Então, se esse perispírito deixa de existir, você pode cortar o defunto que não tem dor, o cadáver que não tem dor. Só para a gente ter assim, ideias assim, bem básicas mesmo, para a gente ir entendendo a funcionalidade desse corpo. E essa funcionalidade, ele possui 4 funções específicas. Ele possui a função sustentadora, que é de garantir a sustentação energética do nosso corpo. É nele que estão os chakras. Alguém nunca ouviu falar de chakra? Por favor, fiquem à vontade, gente. Chakra, todo mundo já ouviu falar. Centro de força, centros vitais, chakras. Então é nele que estão os chakras. E os chakras é que captam essa energia, tanto exterior, tanto energia divina,
por esse chakra daqui, que distribui para os outros chakras, quanto à energia dos alimentos, quanto à energia, há chakras responsáveis pela captação da energia dos alimentos que nós ingerimos. Então os chakras captam essa energia, armazenam essa energia e distribuem para o corpo. Quando a gente fica assim meio fraquinho, meio sem energia, algo não está funcionando bem nesses campos, nesses centros vitais nossos. Daí a gente vem cá, toma um passe, dá uma reequilibrada energeticamente e volta para casa e todo forte de novo, todo refeito. É disso que nós estamos falando. Quem é que é energizado no passe? É o corpo físico? Quem é energizado no passe é o corpo espiritual. No passe e em todos os tratamentos fluidoterápicos. Então é ele que é energizado, que por sua vez transmite ao corpo físico a energia que ele recebeu. Alguma pergunta até agora? Não? Então, essa é a ideia do que seja o perispírito, a sua formação, o seu conceito, para que ele serve, e ele é um elo interexistencial entre os dois planos da vida. Quando nós estamos desencarnados, ele que é o agente de atuação no plano espiritual, quando nós dormimos, quando nós saímos em desdobramento, ele que é o agente de atuação no mundo espiritual. E quando nós estamos desencarnados, de cada lado dos desencarnados. Quando nós estamos desencarnados, ele é que é o agente que faz com que o espírito consiga atuar aqui na matéria, nas suas possibilidades. Como ele é semimaterial, ele está, por exemplo, no estado vapor, comparado com o nosso corpo físico que está no estado sólido. Então ele não consegue mexer na matéria bruta, ele não consegue mexer, tanger, ele não consegue atuar na matéria bruta. Então aí entra um componente para ajudá-lo, para complementá-lo, chamado médium. O médium é aquele que está encarnado, do qual o espírito que quer atuar na matéria se serve para agir na matéria. Tranquilo até aqui? Então, é só para a gente ir entendendo a funcionalidade desse perispírito em nossas vidas. Ele tem uma outra função fantástica, que é a função organizadora da forma. Fantástica não, especial. Porque fantástico parece que é maravilhoso, né? Não, é real, é natural, é das leis da natureza. Ela é a função organizadora. O que quer dizer isso? O perispírito é o molde utilizado por nós para formatar um novo corpo na reencarnação. Então há castigo divino? Não. Há benefício divino? Não. Quem é que constrói esse perispírito, esse corpo? Cada espírito o constrói. E cada espírito o embeleza, o melhora. Cada espírito o conserva, quanto mais sem mácula possível. Que mácula é essa? Ele tem uma outra função, que é de arquivar os resultados das nossas transgressões às leis divinas. Tudo que nós fazemos de bom vai arquivado nele, como mérito. E tudo que nós fazemos de mal, de errado, vai também maculando-o. E quando nós reencarnamos, como ele é a forma desse perispírito, então ele vem, nós chegamos aqui com o corpo físico maculado. O que é isso? Adoecido. Está dando para entender isso bem, né? Donde se conclui que porque alguns espíritos reencarnam e adentram o plano físico sem audição, sem aparelho digestivo funcionando bem, sem movimentos paralíticos,
sem olhos. Vamos entender uma coisa em primeiro lugar. Como é que eu vejo Deus? Para a gente entender isso. Deus, para ser Deus, Ele tem que ser soberanamente, ou seja, acima de tudo, soberanamente justo e bom. Por que nós estamos falando isso? É porque a gente, às vezes, a criança nasce e vem do berço já surda. O irmãozinho dela vem do berço normal. Então, como é que Deus participa disso? Só para a gente ir entendendo. Qual que é a causa disso? Deus é justo. Os dois meninos, os dois irmãozinhos, são filhos dele, todos os dois. Um deles veio sem audição. Ele nem chega normal lá. Daí a pouco a mãe começa a observar que ele não reage aos movimentos, aos comandos, aos movimentos, aos chamamentos. E aí fala, esse menino, acho que não escuta bem não. Leva no médico, no profissional, faz os exames, audiometria, zero. Mas de onde é que vem isso? Se Deus é soberanamente justo e bom, e é pai dele também, como é que deixa ele nascer sem audição? De repente o menino começa, a mãe percebe que ele não enxerga. E quando na mesma família, de repente, nasce um menino com os bracinhos petitinhos, assim. Onde é que está isso, hein? Está lá no Evangelho. Se a tua mão te for motivo de escândalo, corte-a. Porque é melhor que entre na vida sem ela do que ela te servir de escândalo ou de pedra de tropeço. O que ele está falando? Mexe nisso lá no plano espiritual, na hora de fazer o planejamento reencarnatório, porque o perispírito vai ser a forma do corpo novo que vai surgir, e aí a forma está normal, o corpo vai ser normal. A forma está furada, o corpo vai ser furado. E quando é que se fura a forma? Quando cada um pela sua razão, pelas vias do auto-extermínio, dá um tiro no ouvido. Então, além de furar esse ouvido aqui, essa bala passa furando esse ouvido aqui também. Porque há uma correspondência célula a célula entre esse corpo e esse aqui. Então, essa bala passa furando aqui e vai para lá. Aqui fica furado. Então, a forma fica furada. Como ela vai ser molde de um novo corpo, uma outra encarnação, essa forma vai gerar um corpo furado aqui também. E assim também é com os olhos, e assim também é com os intestinos. Tem menino que já nasce com problemas intestinais assim, horríveis, extremamente doloridos. Onde é que vem isso? Será que não é daquela última ingestão de soda cáustica para suicidar da última vez? E que, além de destruir o corpo físico nessa região aqui, também lesou o corpo perispiritual. Nós estamos falando disso, gente. É disso que o perispírito tem a ver conosco, porque não basta a gente saber que ele existe, é preciso a gente saber que ele existe e que nós estamos lidando com ele, estamos sujeitos a ele o tempo todo. Somos espíritos responsáveis e somos espíritos livres. É para que a gente vá educando a nossa liberdade, para que a gente não o macule tanto, porque nós vamos sofrer consequências lá mais na frente. Qual que é um ditado popular? Aqui se faz? Não paga agora não, mas volta para pagar depois. Certas coisas. Nesses casos que nós estamos citando aqui, paga agora mesmo. Assim, sofre as consequências agora mesmo. E aqui se faz e aqui se paga, Deus não cobra nada de nós não. Deus não cobra nada de nós. É a nossa consciência que cobra. Porque esse furo aqui, ele só sai com muito arrependimento, com muito sacrifício e submetendo-se a um novo corpo para que possa remodelar esse perispírito. Há determinadas transgressões à lei que só por intermédio da reencarnação, ou seja, da entrada do espírito com o seu perispírito num novo corpo, para que o corpo físico filtre
aquela consequência daquele equívoco e volte à normalidade. Não tem como reconstituir isso lá de lá. A responsabilidade foi nossa. Então nós estamos falando isso e pegamos aqui Deus soberanamente justo e bom, é para a gente entender que as diversidades com as quais a gente depara aí, dentro da nossa própria casa, basta a gente olhar para fora. Se Deus é tão bom, como é que Ele cria alguns doentes e outros sãos? Então Ele tem que ser justo e bom. Então Deus não existe. Já que nós admitimos que Ele existe, que Ele é justo e bom, então nós temos que buscar as causas que geraram esses efeitos que a nossa inteligência não está aceitando muito bem por aí. Nascem uns paupérrimos que não têm, às vezes morrem na miséria realmente, morre a míngua, enquanto que outros nascem na opulência. Onde é que está Deus que não está vendo isso? A pergunta não é essa, que deve ser: o que Deus tem a ver com isso? Então, se nós hoje somos ricos e abusamos da riqueza para humilhar, para promover a fome, como muitos estamos fazendo ainda hoje, certamente isso vai macular o nosso perispírito, que por sua vez irá gerar consequências amanhã. Então, se aquele que hoje está semeando esse tipo de causa, gerando esse tipo de causa, certamente será aquele que vai morrer na miséria amanhã, administrando altas riquezas para promover a fome, promover a miséria, a desgraça de tantos. Então cada um é responsável por aquilo que faz. Nós estamos entendendo a função do perispírito em nossas vidas, gente? Porque não basta a gente conhecer e saber que existe um perispírito, que nós o temos. É preciso que a gente saiba como isso age em nós e como nós somos responsáveis por esse perispírito. Então nós vimos aí a origem, que é dos fluidos, o conceito, que é o envoltório sutil e perene do perispírito, do espírito, ou seja, é o envoltório, o corpo do espírito. Esse corpo aqui é temporário. O perispírito é perene, ou seja, ele não se desfaz. Ele acompanha o espírito até aonde ele for, em que altura ele vai. Então os espíritos que estão lá mais em cima, os espíritos puros, eles também têm o seu perispírito. Qual é a constituição dele? Nós não sabemos, não temos informação de como podemos identificar. Assim como o perispírito, nós estamos conversando sobre ele aqui, mas tem muita coisa que os próprios espíritos, na codificação, na doutrina espírita, não puderam ainda nos explicar também sobre o perispírito. Algumas funcionalidades do perispírito, até os espíritos não conseguiram passar para nós, provavelmente porque não saibam, mas é porque nós não temos palavras para distinguir isso, identificar isso e nomear isso bem. Okay? Então, esse perispírito, ele tem algumas propriedades, 17 ao todo, 17 propriedades. Vamos, para não esquecer de nenhuma, vamos dar uma passagem delas todas. Tivemos aqui, esse livro aqui, ó, estuda perispírito, só desse tamanho aqui. Não preocupa não que tem letra grande, tá? Tem letra grande, facinho de estudar. Propriedades, ele tem 17 propriedades. Plasticidade, ou seja, maleabilidade. O perispírito não fica preso dentro do corpo. Às vezes ele se expande. Densidade. A matéria, falando de densidade aqui, quando falamos da água, como gelo, vapor e líquido. Cada uma dessas três fases tem uma densidade de aproximação de molécula. Concordam? Então as moléculas estão cada vez mais próximas, é gelo. Se elas se expandem um pouquinho, é água. E se elas expandem muito, é vapor. Então isso é densidade, que é também do perispírito. Nós vamos estudar uma por uma, gente. Uma por uma. Ponderabilidade, peso. O perispírito pesa? Se ele é matéria, ele pesa. Pesa pouquinho, porque a gente já te convide que a mesma pedra de gelo pesa bem mais do que a mesma quantidade de vapor, né? Em volume. Então ele pesa menos, muito menos. Há informações de que ele foi medido, ou seja, como é que ele foi medido? A pessoa foi medida antes de desencarnar, assim que ela desencarnou, ele mediu de novo.
aí estava em torno de 50 gramas a menos. 50 gramas a menos, ou seja, ele pesa um pouquinho, mas ele tem peso, porque ele é matéria. Quando a gente está assim, com uma influenciação espiritual muito forte, negativa, não sei se já aconteceu com vocês, a gente sente um relativo peso no nosso ombro, no nosso pescoço, no nosso corpo, né? É um peso, é muito mais psíquico do que material, né, gente? É porque há essa influenciação tão forte em que a gente acha que está com peso nos ombros. Então, a influenciação realmente é muito forte. A luminosidade, que é uma consequência da densidade. Quanto menos denso, mais luminoso. Porque os perispíritos dos espíritos mais evoluídos aparecem para nós, inclusive, com uma auréola, assim, quem o viu desenhou ele com uma luz em torno da cabeça. É porque eles têm essa luminosidade, expandem luz. De onde gerou essa luz? Da centelha divina que há dentro de nós, daquela fagulha divina que há dentro de nós. É por isso, todos nós já temos luz e somos capazes de expandir essa luz. É por isso que Jesus fala: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, etc, etc. Então todos nós temos essa centelha, essa fagulha que não se apaga, que é a presença de Deus em nós. Cabe a cada um de nós potencializar essa fagulha, e soprando essa fagulha cada vez mais para ele, ficando cada vez mais viva, cada vez mais viva. Como? Na prática do bem, na busca da melhora constante no dia a dia. Isso tem nome, que chama-se evolução moral, que precisamos de conhecer para poder gerar as mudanças em nós. Evolução intelectual e moral. Por isso que a gente precisa de procurar conhecer o máximo os nossos estudos. A penetrabilidade o perispírito tem. O que é isso? Ele passa pelas paredes como a luz do sol passa pelo vidro. Ele passa pela matéria, passa pelo fogo. Por que isso? Aí quando a gente for estudar cada propriedade, nós vamos ver isso. Então, com base nessa aqui, nós já chegamos a uma conclusão. Não adianta, quando a gente ficar com medo em casa, de arrastar a geladeira, botar a cadeira em frente à porta, arrastar a cama, não adianta, porque ele vai passar por dentro da porta, por dentro da geladeira e vai chegar até aqui. Não adianta cobrir a cabeça com o cobertor, não, que tem aqueles pesadelos também, que ele vai passar pelo cobertor e ficar olhando você suando lá debaixo do pé. Então, essa é uma propriedade dele. Visibilidade. Tem hora que ele é visível, tem hora que ele não é visível. Só acabar de ver aqui, tá? Tangibilidade. Você pode pegar o espírito? Pode. O perispírito? Pode. Desde que ele se densifique, e para isso ele precisa de fazer umas manobras. Vou terminar de ler, tá? Para a gente fechar o livro. Já para isso ele precisa de fazer umas manobras para poder, com a vontade, com o pensamento, para poder se densificar, para ficar tocável. Tá? É Jesus com Madalena. Jesus fala assim com Madalena: não me toque ainda. Mas depois Jesus fala com Tomé, como é que ele fala? Senta aqui o dedo na minha chaga para você ver que sou eu mesmo e tal. O que ele fez? Ele materializou-se para que Tomé tocasse. Sensibilidade global. Quando nós estamos encarnados, nós temos os órgãos que municiam os nossos sentidos. Quando nós desencarnamos e vamos evoluindo, quanto mais nós evoluímos, mais nós vamos exercendo os nossos sentidos, independentemente dos órgãos, do ouvido, da boca, do nariz, do olho. Nós enxergamos com o corpo todo, sentimos com o corpo todo, e etc. Expansibilidade. O que é isso? O perispírito, ele não fica preso no corpo, não. Às vezes ele se expande. Bicorporidade. O que é isso? O espírito pode estar aqui, deixar o seu corpo aqui e ir se corporificar num outro lugar e fazer o que tiver que fazer e voltar e ocupar o corpo cá. Isso está no Evangelho. Também. No Atos dos Apóstolos tem uma passagem dessa com o Filipe e a caravana de Etíopes. Unicidade. Cada perispírito é único e cada espírito que também é único é responsável pela construção e manutenção e melhora do seu próprio perispírito. Então não existem dois perispíritos iguais. Por quê? Porque ele é formado pelas nossas ondas mentais. As nossas ondas mentais o formam e o transformam. Nós vamos estudar isso aqui dentro das propriedades, e essa plasticidade fala exatamente sobre isso. A perenidade.
O perispírito não acaba. O corpo físico é mortal, o perispírito não é imortal. Imortal é o espírito. O perispírito é perene. Perene é o quê? Aquilo que não se acaba. Tá? Então, por quê? Porque ele é material. O perispírito. Agora, o espírito, nós não podemos falar que ele é imaterial, porque nós não conhecemos. Ele pode ser imaterial? Pode. Kardec, inclusive, faz uma pergunta sobre isso, usando o termo imaterial. Os espíritos falam assim: imaterial não é bem o termo. Incorpóreo é o mais correto. Ou seja, sem corpo material. Mutabilidade. Quanto mais, o que é isso? O perispírito vai se mudando de acordo com a evolução do espírito. Quanto mais o espírito vai evoluindo, mais ele vai depurando esse perispírito e mais luminoso e menos maculado vai ficando esse perispírito. Tá? Capacidade refletora, que é reflexo no organismo. Isso que nós estamos falando aqui. Ó. O perispírito projeta reflexos no organismo onde quer que seja, porque há uma correspondência, a forma é do corpo humano. E a cada célula do nosso corpo físico corresponde uma do perispírito. Então ele tem essa capacidade refletora. É por isso que nós, ao tomarmos o passe, nós recebemos a energia no perispírito, que por sua vez o perispírito reflete essa energia no corpo físico, nos restabelecendo o campo somático, o corpo físico. Tem odor? Tem odor. Matéria, cheira. Então, há espírito que é cheiroso, há espírito que é catinguento, infelizmente. Perispírito. Há espírito que ainda está vibrando com um pensamento tão empobrecido, tão no mal, que, por uma questão de sintonia, de afinidade, ele vai assimilando aquela energia e transfere aquela energia para... Há um caso que eu conheço, na reunião mediúnica, um dos médiuns avisou para a mesa, para o grupo de médiuns, falou assim: olha, está aproximando um espírito em busca de ajuda, vamos nos preparar melhor, porque ele cheira mal demais. Não é que ele cheira mal. É como nós, quando descuidamos da higiene física, nós ficamos cheirando gambá, né? Agora, o espírito não tem a higiene só física, ele tem a higiene mental. Quando descuidamos da higiene mental, nós também exalamos um odor que não é muito agradável e que as pessoas que nos abraçam não sente pelo cheiro, mas sente, de um modo geral, nessa sensibilidade global. Então, é por isso. E tem temperatura? Tem temperatura. Tem hora que eles se aproximam tanto de nós, estão tão frios que a gente arrepia. E tem horas que também que dá uma sensação de indisposição e de calor na gente. Basta que eles aproximem bastante, ou que eles projetem esse sentimento que eles estão tendo, essa sensação que eles estão tendo em nós, que nós captamos a sensação que eles estão tendo. Ok? Estar frio é ausência de calor. A energia é o calor. Se ele está desenergizado, ele está frio. E quando ele entra em contato conosco, pelas vias perispirituais, porque a forma de nós entrarmos em contato com o plano espiritual é perispírito a perispírito. Se retirar o perispírito de um dos dois, não tem comunicação, não tem essa conexão. A forma de contactar com o espírito, entre nós e o espírito, é perispírito a perispírito. Perispírito a perispírito, mente a mente, psiquismo a psiquismo. Então é por isso que às vezes nós captamos as sensações que eles estão vivenciando e não ficamos sentindo mal, porque captamos essa energia, o nosso perispírito capta essa energia que por sua vez transfere ao corpo físico e gera indisposição em nós.